Hoje eu recebo o meu amigo Naga. Tudo bem, Naga? Quanto tempo que a gente não se fala, né? E como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Ricardo? Um prazer estar falando com vocês novamente aí. Fiquei um pouco afastado na mídia nesses últimos meses, mas estou se retornando com força total aí. Legal, muita novidade, né? E um mercado completamente novo, né, Naga? Quando a gente se conheceu, o mercado era um, hoje o mercado é outro, e a gente acabou de conversar sobre isso, que a gente está caminhando para um mercado que ainda inexplorado, ainda um mercado que ainda está por vir aí, que muita coisa vai mudar. Bom, mas precisa se preparar, precisa entender qual que é o grande salto do mercado, para onde vai, porque quando a gente começou lá atrás, a gente falava, o mercado tem mercado para todo mundo. Hoje, na minha visão, já não é mais assim. E a sua visão, Naga? Sim, na minha visão, chegou o um momento em que começou a se profissionalizar mais, né, o nosso setor e começa a se ter uma necessidade maior de regulação, de regulamentação, e também essas regulações, regulamentações acabam não travando, mas você tem uma impedância maior, né? Você tem que justificar muito mais coisas, né? Você tem que fazer todo o processo de uma maneira mais coerente e fluida, né? Porque são negócios muito bons, né? Não há dúvidas que esse mercado ela é excelente, ela é ainda um mercado de investimentos, né? Mas houve um filtro, né? Não existem mais tantos aventureiros, né? Existem muitos players no mercado bons, né? Então fica um mercado quase que regulado, né? É um perfil diferente, não um perfil muito de explosão de negócios, mas é um mercado muito bom ainda. Sei. Bom, pensando nesse novo mercado muito bom, eu queria que você falasse um pouco o que que você está fazendo hoje no mercado. Eu sei que você também está com a Dynamo, que é uma empresa de estrutura. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, sim. Hoje eu atuo muito com consultorias, né? Eu tenho uma empresa, a GN Soluções, em engenharia elétrica, né? Mais focada para o setor fotovoltaico, tá? E eu represento, né? Eu sou finder de negócios, viabilizador de novos negócios de algumas empresas, entre elas a Dynamo, né? Que é uma empresa que atua, né, no setor fotovoltaico, fornecendo estruturas para estruturas solo, né, estruturas fotovoltaicas para o solo. Né. É uma empresa que nasceu muito bem estruturada, ela já vem de uma indústria que trabalhava com aço, né? Então tem um histórico já, um passado em que te dá muita firmeza, muita solidez no que eles estão atuando agora no setor fotovoltaico, né? Eles são novos no fotovoltaicos, mas historicamente o negócio deles com metais, com aço, ela já é de muitas décadas. É isso que importa mais, né, Naga? Quando a gente olha assim, falar o segmento fotovoltaico, beleza, mas qual é o histórico da empresa antes disso? O que que ela fazia antes disso? Né, então, Perfeito. quando você tem já trabalhou em outras indústrias, outros setores, mas muda, né? É só se adaptar em questões de como fazer aquela estrutura fotovoltaica com a melhor qualidade, o melhor desempenho possível para cada tipo de aplicação. Então, é essa pegada? É essa pegada, né? Acho que todo mercado ela tem que ter um amadurecimento, né? Em toda a cadeia, né? Do fornecedor até ao cliente final, né? Na verdade, o integrador, né? Tá? Para que a gente consiga fornecer para o cliente final uma solução mais adequada e que não vai trazer nenhum prejuízo ou problema no futuro, né? Então, realmente essa pegada de você ter agora mais empresas e indústrias mais consolidadas entrando, né, no mercado, tá? Não só sendo conhecidas, né, por nome, mas assim, realmente entregando qualidade. Né? A Dynamo ela vem do mercado de construção civil, né? Ela é de um grupo chamado Bender Group, né? Onde ela tem três ou quatro empresas, tá? Que trabalha, né? Seria a Bender Tech, né? Que faz corte e dobras de aço, né? Para a construção civil. Inclusive, eles fornecem muito, né? Para fotovoltaico, para empresas que trabalham com tracker, por exemplo, né? E também eles mantiveram a qualidade, né?
da construção civil, que ela é um pouco mais elevada, né? O sistema de qualidade deve ser mais elevada do que o nosso mercado fotovoltaico, né? Eles têm a Bender Service também, que faz serviços para essa atuação da Bender Tech. Existe a Dynamo, tá? Que é o que faz efetivamente as estruturas, trabalha com estruturas fotovoltaicas, né? E também tem uma empresa de logística, tá? Dentro desse grupo, são 4 empresas mesmo, tá? Legal. E hoje, pensando em portfólio, né? O que que tem, assim, qual é o que está saindo mais, falando em estruturas, né? E o que que a Dynamo tem para oferecer para o mercado? O que sai mais nesse mercado hoje, né, seriam essa estrutura solo mesmo, né, para as usinas de mini geração, né? Mas o interesse por outras alternativas como o carport tem sido muito alto. Tá? Uhum. O carport tem sido uma alternativa muito boa, até em substituição a locais onde você não tem um telhado adequado para poder construir, mas você tem um terreno ou, né, já é utilizado uma área para fazer estacionamentos. Então, o carport também está sendo bastante procurado, né? Está sendo bastante pedido, né? E a Dynamo, ela tem nessas soluções, né? Ela tem a solução solo, tem a solução carport, né? E atende muito bem o mercado com soluções que maximizam, né, a qualidade e minimizam o custo. Exatamente, e não é minimizar custo por causa do material, é minimizar custo porque você tem mais qualidade. Você não vai ter serviços posteriores. Isso é importante, né? Porque uma vez instalado, você não quer refazer trabalhos ou ficar com algum empecilho no meio do caminho, que, exemplo, né? Um carport que você instalou e começa a dar problema na parte estrutural. Você tem que desmontar tudo. Você imagina o custo disso, né? É, Exato. não só isso, mas vamos pensar uma estrutura solo. Se não for bem projetado também no solo, também aquilo vai começar a ter um envelhecimento precoce ou um desgaste que não era previsto. Então, tudo tem a ver com, de novo, o começo do bate-papo. Qual é o histórico da empresa em trabalhar com aço ou trabalhar com, né, com metais? Porque daí você olha e fala, não, para essa aplicação no solo, a composição do aço tem que ser essa ou a aplicação tem que ser assim. Então, isso faz toda a diferença para conquistar novos clientes. Concorda com isso, Naga? Perfeito. A rastreabilidade, né, de um bom fornecedor, né, ela faz com ter tranquilidade, né, para o mercado, né? Tranquilidade para o cliente, para o integrador, sabe que ele está instalando uma coisa, né, um equipamento, né, ou uma estrutura onde você não precisará voltar para fazer algum trabalho, né? Com relação ao material, eu não tenho dúvida que a Dynamo ela entrega o melhor em qualidade que a gente tem no mercado. Além disso, né, foi criado toda uma estrutura na Dynamo onde ela ajuda o integrador na questão de cálculo estrutural, né, qual o dimensionamento que você tem que ter para cada terreno. Então, todas as soluções junto ao cliente, ao integrador, ela é feita a 4 mãos junto com a Dynamo. Nós temos uma equipe de engenheiros, né, engenheiro civil, engenheiro mecânico, que ajudam exatamente para que quando você feche quando o integrador, né, ou o EPCista fecha o seu projeto, ele tenha a ideia, ele tenha a certeza de que essa solução é o mais adequado para a situação que está na obra dele hoje. Porte, começo, meio e fim, né? Antes, durante, Começo e por fim. quê? Quantos projetos por aí a gente vê e fala, nossa, mas por que que caiu um carport desse tamanho inteiro? Fala, meu Deus, quem falhou? Ou qual momento foi o erro, né? Então, é isso. A explicação é, primeiro, não adianta ter o melhor material do mundo, o melhor inversor do mundo, o melhor módulo do mundo, a melhor estrutura do mundo, com a melhor qualidade, mas se o serviço falhar, né? Ou se alguma coisa acontecer nesse caminho. Então, eu acho que essa questão do suporte contínuo, quando você vai fechar um projeto, tem que ser padrão nas empresas, ou de hoje, né? Porque Sim, é a chance de você falar assim, olha, lembra lá atrás, quando você instalar um sistema, vendia um sistema, o mais difícil é você acessar o cliente e falar, tá, não existe mais um produto de prateleira, existe um produto personalizado
que precisa ter atenção. Aonde é essa instalação? Como vai ser feita? Qual é o peso desses módulos? Como vai ser feito isso para oferecer para o cliente? Aí sim a gente está falando de um produto casado com um serviço de alta qualidade. Perfeito, perfeito, de acordo. Ela tem que ser uma solução completa hoje, né? Hoje, no passado, o mercado era muito fornecimento massivo de produtos, né? E com o tempo, né, com os problemas que têm acontecido, foram se aperfeiçoando na questão do pós-vendas. Mas eu sempre bati que se você tem um produto, uma rastreabilidade, um fornecedor muito bem colocado, o pós-vendas ela Sim. diminui muito, e é o custo que diminui. Então, se você fechar todas as arestas, na média você vai ter um padrão muito melhor de fornecimento e de soluções no nosso mercado. Ô, Naga, agora a gente, aqui no Energy Channel, nós estamos mudando um pouco o foco para falar um pouco para o consumidor, para o investidor, para quem vai colocar o dinheiro na operação. Então, vamos pegar um caso aqui de um mercado que tem ali um estacionamento grande, quer fazer um carport, porque você junta o útil ao agradável, né? Continuo tendo as vagas disponíveis para os meus clientes, dou conforto para esses carros serem colocados na sombra, e também eu dou a oportunidade da geração da energia que o mercado precisa. Então, nós queremos focar muito também, não falar só para o integrador, para o EPC, para o instalador, para o engenheiro, mas também abrir o olhar de quem vai comprar um sistema desse e falar, tá, quanto mais eu preciso saber de informação para fazer um bom negócio. Então, por isso que daqui para frente a gente começa a falar muito com o cliente final também, para o consumidor final entender Bacana. quais são os riscos de fazer um projeto errado. Então, pensando nisso, deixa aqui os contatos para quem quer saber mais, quem está instalando um sistema, quem tem dúvida, fala, olha, eu estou aqui com um projeto na mesa, preciso de mais detalhes. Será que eu estou fazendo um bom negócio? Como eu posso acessar mais informações na Dynamo? Então, deixa aqui os contatos ou deixa aqui como acessar isso de uma forma correta. Ok. Você pode acessar, né, nessas mídias sociais, né? Tá? É só digitar no Dynamo Estruturas, né? E também no nosso site, né? Dynamo Estruturas, www.dynamoestruturas.com.br. Maravilha, então, Naga. Combinado. Muito obrigado aí pela sua participação hoje aqui e nos vemos aí em breve aí em próximos bate-papos aqui, tá bom? Combinado. Obrigado. Valeu.